E se o dilúvio nunca tivesse acontecido? Como seria a história da humanidade sem esse evento bíblico que moldou tantas culturas e crenças? Imagine um mundo onde o céu permanece limpo, sem nuvens de tempestade se formando, e a vida continua seu curso, sem a ameaça iminente de uma catástrofe global. Essa é a pergunta que vamos explorar hoje. Na narrativa bíblica, o dilúvio é um evento cataclísmico, um julgamento divino sobre uma humanidade que havia se tornado excessivamente corrupta e violenta. Deus, entristecido pela maldade humana, decide reiniciar a criação. Apenas Noé, um homem justo e íntegro, encontra favor aos olhos de Deus e é instruído a construir uma arca gigantesca para salvar sua família e um par de cada espécie animal. Mas, e se essa história tivesse seguido um caminho diferente? E se Deus tivesse escolhido outra forma de interagir com sua criação, ou talvez nenhuma? Vamos imaginar esse cenário. Noé estaria em sua casa, vivendo uma vida comum, talvez como um agricultor ou artesão, cercado por sua família, sem a tarefa monumental de construir uma arca. Ele seria lembrado apenas como mais um homem em uma longa linhagem, e não como o salvador da humanidade. Sem o dilúvio, a trajetória da civilização humana seria ininterrupta. As primeiras cidades e impérios, como os da Mesopotâmia, teriam continuado a crescer e se expandir sem o freio de uma destruição em massa. Poderíamos pensar que isso levaria a um avanço tecnológico e cultural muito mais rápido. Sem a necessidade de reconstruir tudo do zero, talvez a humanidade tivesse alcançado marcos científicos e sociais séculos antes. As populações teriam crescido exponencialmente, espalhando-se pelo planeta de forma muito mais densa e acelerada. As linhas genéticas das primeiras populações humanas não teriam sido afuniladas através da família de Noé. A diversidade humana poderia ser ainda maior do que a que conhecemos hoje, com linhagens e etnias completamente diferentes sobrevivendo e prosperando. No entanto, essa expansão contínua viria com um lado sombrio. A Bíblia descreve a geração pré-diluviana como repleta de maldade, onde toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, continuamente. Sem o dilúvio, essa corrupção moral poderia ter se intensificado e se espalhado sem controle. Imagine um mundo onde a violência, a ganância e a injustiça não apenas existem, mas se tornam a norma absoluta, sem qualquer tipo de correção ou reinício. As civilizações poderiam ser tecnologicamente avançadas, mas moralmente falidas. Cidades gigantescas, mas cheias de opressão. A história humana poderia se tornar uma longa e sombria crônica de conflitos e autodestruição, talvez culminando em uma catástrofe criada pelo próprio homem. Muito pior do que qualquer inundação. Além disso, a ausência do dilúvio mudaria fundamentalmente o tecido das nossas narrativas culturais e religiosas. A história de Noé e da Arca é uma das mais conhecidas do mundo. Ela nos ensina sobre fé, obediência em meio ao ridículo, a seriedade do pecado e a promessa da misericórdia divina. Sem essa história, perderíamos uma lição poderosa sobre a capacidade de recomeçar e a importância da aliança entre Deus e a humanidade, simbolizada pelo arco-íris. Muitas culturas ao redor do mundo têm suas próprias lendas sobre um grande dilúvio. A epopeia de Gilgamesh, por exemplo, conta uma história muito semelhante. A ausência de um evento real que pudesse ter inspirado essas narrativas faria com que nosso folclore e mitologia fossem completamente diferentes. Talvez o tema central não fosse destruição e renovação, mas outra coisa. O que seria? Talvez a luta eterna contra monstros ou a busca por imortalidade se tornassem os mitos fundadores dominantes. Vamos pensar nos personagens dessa realidade alternativa. Noé, como dissemos, seria um homem comum. A humanidade, por sua vez, representaria um experimento contínuo, crescendo sem interrupção, mas também sem a correção moral que o dilúvio representou. E Deus? Nesta linha do tempo, a natureza da intervenção divina seria um grande mistério. Ele poderia ter escolhido outra forma de lidar com a maldade humana. Talvez um profeta com um poder de persuasão sem precedentes,
ou talvez intervenções menores e localizadas. Ou, em um cenário mais distante, Deus poderia ter adotado uma postura de não intervenção, permitindo que a humanidade seguisse seu curso até as últimas consequências, testando até onde o livre-arbítrio poderia levar sem um reset. As civilizações poderiam se tornar mais avançadas, sim, mas talvez a um custo terrível, tornando-se mais corrompidas e desiguais do que qualquer coisa que já vimos. Mas o fato é que, segundo a narrativa, o dilúvio aconteceu. E com ele, por mais terrível que tenha sido, veio a chance de um novo começo. A imagem da Arca de Noé, uma pequena caixa de madeira flutuando em um oceano infinito de caos, é um símbolo poderoso de esperança em meio à desolação. Os animais entrando em pares, a porta sendo fechada por Deus, a longa espera pelas águas baixarem. Tudo isso compõe uma saga de sobrevivência e fé. A história não termina na destruição, mas na renovação. Quando as águas finalmente recuaram, Noé e sua família saíram para um mundo limpo, purificado. E o primeiro ato de Deus após o dilúvio não foi uma ameaça, mas uma promessa. O arco-íris apareceu no céu como um sinal de sua aliança, a promessa de que nunca mais destruiria a terra com água. Esse momento marca uma virada na relação entre o divino e o humano. Uma passagem do julgamento implacável para a graça e a aliança. A pergunta, e se o dilúvio nunca tivesse acontecido? Nos força a refletir sobre a natureza do mal, da justiça e da misericórdia. Sem o dilúvio, talvez a humanidade tivesse se afogado em sua própria maldade. O evento, por mais devastador que tenha sido, funcionou como uma cirurgia radical, removendo um câncer que ameaçava consumir tudo. Ele nos lembra que, às vezes, os maiores julgamentos e as mais duras provações podem abrir caminho para a esperança e a renovação. A história do dilúvio não é apenas sobre destruição, é acima de tudo sobre um novo começo. É sobre a resiliência da vida e a promessa de que, mesmo após a tempestade mais sombria, um arco-íris pode aparecer. A existência dessa narrativa em nossa consciência coletiva nos deu um paradigma para entender crises e superações. Pense em quantas vezes usamos a metáfora de recomeçar do zero, ou sobreviver à tempestade. Muito disso tem raízes nessa história antiga. Então, ao imaginar um mundo sem o dilúvio, não estamos apenas removendo uma inundação. Estamos removendo um pilar fundamental da teologia, da moralidade e da mitologia ocidental e de muitas outras culturas. Estaríamos removendo a ideia de que a corrupção tem consequências drásticas, mas também a ideia de que a redenção é possível, mesmo nas circunstâncias mais extremas. O mundo sem o dilúvio poderia ser um mundo sem segundas chances, um mundo preso em um ciclo de decadência sem fim. Ou talvez, apenas talvez, um mundo onde a humanidade encontrasse outra maneira de aprender essas lições. Mas essa é uma pergunta para outro dia. Por agora, a imagem do arco-íris permanece como um lembrete de que toda aliança, toda promessa, nasce de um evento que a precede, e que até mesmo a destruição pode dar à luz a uma beleza inesperada. Gostou dessa reflexão? Queremos saber a sua opinião. Como você imagina que seria o mundo sem o dilúvio? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos continuar essa conversa. E se você curte explorar esses cenários hipotéticos e mergulhar nas grandes histórias que moldaram nosso mundo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.